Vamos lá, continuando na parte 2, né, do texto que eu falei para vocês sobre um artigo do Johnson e o do Nicholas. O Johnson é um economista, tá? Ele escreve para a coluna desse jornal The Economist. E o Johnson, ele é um linguista, tá? Ele é um linguista, ele estudou no renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eles debateram a respeito da língua inglesa. Então, vamos lá. Na questão da página 59, dando continuidade sobre a interpretação desse texto, a questão Reading for General Comprehension diz, baseado sobre o ponto de vista, né, sobre o futuro da língua inglesa. Escolha a alternativa A e B. É para escolher e escrever no caderno, tá? É para escrever a frase no caderno. Letra A. O inglês nunca vai crescer em seu uso e variedade. Ou letra B. O inglês, ele pode ser simplificado porque ele pode ser usado mais e mais pessoas. Isso que o texto diz. Então, você vai ter que escolher uma das duas questões. Aí, depois embaixo, a questão número 1. Read for Detailed Comprehension. Johnson é um jornalista que trabalha no The Economist, um jornal britânico semanal. E quem é Nicholas? Escolha a alternativa A e B e escreva no seu caderno. Letra A. Ele é um especialista linguístico. Ou B. Ele é um especialista economista. Tinha acabado de dar a resposta, né, gente? 2. O que eles dizem sobre o futuro da língua inglesa? Escreva no seu caderno. 1. Para as opiniões de Johnson. 2. As opiniões que se referem ao Mr. Oscar ou o Nicholas. E 3. Para a opinião que se refere aos dois, tá? Então, tá em 3 questões lá, tá? Vocês vão olhar as 3 questões e vão colocar qual que se refere a cada um. 3. De acordo com o texto, escolha o termo abaixo que pode ser usado para se referir ao inglês. Escreva no seu caderno. Então, tem duas expressões que no texto está se referindo ao inglês. Tá? Então, são 2 expressões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Letra A. Uma palavra, uma língua mundial. Está se referindo a quê? Ao inglês. Então, a letra A é uma da questão certa, tá? Então, vocês vão olhar quais são as expressões que está se referindo ao inglês. 4. Escolha qual das duas tabelas. Tabela não. Quais os 2 gráficos que melhor ilustra a seguinte frase: que 2/3 dos falantes ingleses não têm a primeira língua como inglês. Então, quais dos 2 gráficos está se representando essa frase? O gráfico A ou o gráfico B? 2/3 de falante inglês não tem a primeira língua como inglês. 5. Escolha a alternativa correta quanto ao fragmento da frase. Mais línguas do mundo amaria ter os problemas que o inglês tem. Isso é um fato que o inglês é algo negativo ou positivo? Aí você vai colocar a alternativa correta, tá? E agora finalizamos. Eu acho que eu só coloquei esses 2. Agora vamos para a questão que eu falei para vocês sobre o que eu falei para vocês do conteúdo, né? Que conteúdo que eu falei para vocês que a gente tem que ver sobre o simple
past. Então, bem, o que é o simple past? Simple past é o passado. Vocês viram lá no sexto ano o presente, que foi o verbo to be. Ai, professor, o verbo to be. Verbo to be. Gente, parece que é uma coisa assim, irreal, né? Mas verbo to be parece que é uma coisa que a gente nunca aprendeu, né? Aprende sim. Tem muita gente que sabe o que é verbo to be. Tem gente que nunca vai aprender o resto da vida. Pois bem, no sexto ano é verbo to be. No sétimo ano a gente aprende o simple present, que é o presente do verbo. Então, todos os verbos que estão no presente. E o present contínuo, que é o verbo que está na hora que a gente fala, que é o ing que a gente coloca no verbo. E o oitavo ano, geralmente, a gente aprendia o passado. Porém, esse verbo foi lá para o sétimo ano, como eu falei para vocês. E o que é o passado? Quando eu falo eu amo, é presente. Quando eu falo eu amei, é passado, né? E o passado, o simple past, ele tem dois. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Eu vou falar primeiro sobre os verbos regulares. O simple past descreve uma ação que já ocorreu e não ocorre mais. Eu amei, mas eu não amo mais. A ação teve um início e o fim no passado. Então, se eu falo assim, eu amo, eu estou no presente, eu continuo amando. Agora, se eu amei, mas acabou. Então, ela começou no passado e terminou no passado. Eu me machuquei ano passado. E quando eu coloco a gente fala assim, que são os advérbios, que eu falo assim, last week, semana passada, last year, ano passado, last month, que é o mês passado, a gente dá a ideia que também já acabou. A gente tem lá o tempo que aconteceu, né? Então, a ação teve início e fim no passado. No simple past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa. Então, do I até o we não tem diferença. Eu uso a mesma flexão para todos, tá? Não tem diferença se é he, she ou it, continua a mesma coisa. Primeiramente, iremos estudar o simple past dos verbos regulares, como eu falei para vocês. Que, de modo geral, ele é acrescentado o que? A única coisa que a gente coloca no verbo, de. O dezinho. Então, se eu falo love, fica loved. Ou ed, tá? Se o verbo é terminado em e, eu só coloco de. Se ele não é terminado em e, eu coloco ed no final, tá? No infinitivo do verbo. Então, por exemplo, eu trabalho, I work. Eu trabalhei, I worked. Então, tem que colocar o ed no final. Isso é a forma afirmativa. Então, eu falo, I worked yesterday. You worked yesterday. He worked yesterday. She worked yesterday. It worked yesterday. We worked yesterday. You worked yesterday. They worked yesterday. Se vocês observar, nenhuma das pessoas, que é I, you, he, she, we, you e they, teve diferença. Eu no work. Work é o verbo. E eu coloquei ed no final. Então, eu já coloquei no passado. Isso na forma afirmativa, tá? Os verbos que terminam em e, ele recebe só a letrinha D, tá? Apenas o D. Então, por exemplo, se o verbo é change, fica changed. Se é live, fica lived. Se é love, fica loved. Se é arrive, arrived, tá? Só coloca D. Aí tem as exceções. Se o verbo tiver uma sílaba, por exemplo, stop, a gente tem que dobrar a última sílaba. Stopped. Tem que dobrar o P, tá? Que é consoante, vogal, consoante, que a gente fala CVC, tá? Tivesse consoante, vogal, consoante, a gente tem que dobrar. No inglês britânico, se o verbo terminar com um L, dobra-se essa consoante, mesmo que a última sílaba não seja atômica. Travel, traveled. Rival, rivaled, tá? Também tem esse. E os verbos terminados em Y, precedido de consoante, troca-se o Y por IED. Study, studied. Carry, carried. Worry, worried. Try, tried. Cry, cried.
tá? Isso se for precedido de consoante. Agora, se for precedido de vogal, não há mudança, tá? Se for enjoy, enjoyed, tá? Play, played. Não tem mudança. Vai ficar o ED mesmo, do mesmo jeito. Agora, se tiver forma negativa, o que eu tenho que colocar para falar assim? Eu não amo. Eu não amei. I didn't love. Tá? Então, eu não coloco mais o ED no final do verbo. Mas eu tenho que usar o didn't. Tá? É a mesma coisa do don't, quando eu usava na forma negativa no presente. Eu não amei. I didn't love. Então, eu tenho que usar o didn't antes do verbo. E não coloco mais o ED no final do verbo. Então, essa é a forma negativa do verbo. E na forma interrogativa, tem que colocar o did na frente e não coloco o ED no final do verbo. Did I love? Eu amei? Então, eu estou fazendo uma pergunta. Eu amei? Também, eu não coloco o ED no final do verbo. E sempre assim, yesterday, last week, last month, né? São os advérbios de tempo que a gente usa para indicar o tempo que a ação ocorreu e que não está ocorrendo mais. Ela teve o início e o fim do verbo. Mas eu espero assim que vocês tirem as dúvidas de vocês, se puder também para vocês olharem. Eu vou mandar uns links para vocês também a respeito do verbo no passado, para tirar todas as dúvidas a respeito do verbo no passado. Isso eu tô colocando no Simple Past dos verbos regulares. Depois eu vou colocar os verbos irregulares, que é assim, existe toda uma lista de verbos irregulares, mas é importantíssimo que vocês aprendam. Não podia pular esse conteúdo com vocês, tá? Boa sorte para vocês e espero ver vocês logo.